Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, pra gente bater um papo aqui nessa sexta-feira de correria, que normalmente eu paro aqui um pouquinho pra gente trocar uma ideia. Hoje quase que eu não consegui parar, mas estamos aqui pra gente bater um papo. Antes vou pedir pra você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante pra ele ser indicado no YouTube, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer aí pra ajudar o canal, beleza? Olha, sexta-feira, hoje não tem futebol, mas tem live, tá? Às 8 horas tem uma live aqui, vou bater um papo com o Sérgio Frias, beleza? Então espero você na live de mais tarde pra gente trocar uma ideia. Ah, agora, vou falar de futebol, vou começar com o Campeonato Brasileiro, porque olha a situação no Campeonato Brasileiro. 14º Vasco tem 7 pontos, o 15º é o Juventude, tem 7 pontos, o 16º é o Mirassol, também tem 7 pontos, o Fortaleza é o primeiro time na zona de rebaixamento, também tem 7 pontos, é o 17º. O 18º é o Vitória, que tem 7 pontos, tem 6 pontos, né? E vencendo passa o Vasco. Então é um confronto naquele campeonato que eu falei, que a gente briga para não cair, e barra Sul-Americana e pré-Libertadores, contra os adversários que eu falei, que é o Campeonato do Vasco. O Campeonato do Vasco, infelizmente, não é contra o Internacional, não é contra o Flamengo, não é contra o Atlético Mineiro, né? O Campeonato do Vasco é esse aqui, ó, contra o Fortaleza, contra o Vitória, contra o Santos, contra o Sport. Não é à toa que os dois últimos times do Campeonato Brasileiro, né, o vice-lanterna e o lanterna, são as duas vitórias do Vasco na competição, que é o Sport, que é o lanterna com 2, e o Santos, que é o vice-lanterna com 4, né? O presidente do Santos, todo cheio de arrogância, quando perdeu pro Vasco, não ganhou foi de ninguém, né? Para não dizer que não ganhou de ninguém, ganhar do Atlético Mineiro. Mas é isso, olha, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Vasco pode parar na zona de rebaixamento nessa rodada, tá? É a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode ir para a zona de rebaixamento. Se o Vasco perde para o Vitória, o Vitória troca de lugar ou passa o Vasco. Tá, de 6 ele vai para 9, passou o Vasco. Aí esse pelotão de 7, o Vasco ficando com 7, em caso de derrota, tá? Em caso de vitória não, o Vasco ainda vai dormir fora da zona, vai dar uma respirada boa. Em caso de empate ainda fica ali nesse bolo, mas em caso de derrota, o Vitória passa o Vasco. É um que sai da zona de rebaixamento e passa o Vasco. Então o Vasco já perde uma posição, 15º já cai. Aí você tem o confronto direto, você tem o Juventude com 7 que pega o Fortaleza com 7. O Fortaleza joga em casa. Em caso de empate, os dois times passam o Vasco. Aí o Vasco vai para a zona de rebaixamento. Então, quer dizer, o Vitória venceu o Vasco e teve um empate no jogo do Fortaleza e Juventude, o Vasco estará na zona de rebaixamento. Mas um time ganha. O Juventude ganha ou o Fortaleza ganha. Esse time vai passar o Vasco e o outro vai ficar com a mesma pontuação mais abaixo, por causa de critério. Acho que é saldo. Então, em caso de vitória do Fortaleza ou do Juventude e do Vitória em cima do Vasco, o Vasco ainda vai ficar a uma posição da zona. Não, o Vasco vai para a zona de rebaixamento também, porque o Vitória sai, vamos botar o Fortaleza sai, entra o Mirassol e o Vasco. Não, mas tem um Juventude. Tá. Então, em caso de vitória de um desses dois times, o Vasco ainda fica porque tem o Mirassol. O Mirassol pega o Corinthians. O Mirassol joga em casa. Se o Mirassol empatar com o Corinthians, ele vai a 8. Aí sim o Vasco vai para a zona de rebaixamento também, tá? Então, caso o Mirassol empate, caso o Fortaleza ou o Juventude, um dos dois vençam, que eles vão em confronto direto, o Vasco perdendo para o Vitória também vai para a zona de rebaixamento. Então, tem tudo para dar merda essa rodada aí. Se o Vasco perder, o Vasco acabar aí parando na zona de rebaixamento, tá? Então é uma situação complicadíssima aí. É uma bomba que vai cair no colo do técnico Fernando Diniz, que assume o Vasco a partir de segunda-feira e já vai estar comandando o Vasco lá na Argentina contra o Lanús e no jogo da volta a São Januário contra o Fortaleza. De novo um adversário direto, de novo o nosso campeonato. Fortaleza que tem sido ali, no meio tanto caos no Vasco, um adversário que o Vasco tem ganho aí em Copa, eliminou em Copa do Brasil, venceu o Campeonato Brasileiro, tem sido um freguês do Vasco, o Fortaleza do técnico Vojvoda, tá? Então é isso, né? Então essa situação, o Diniz, a gente falou do Diniz que deve assinar hoje, ser anunciado pelo Vasco. Cara, o ponto positivo com relação ao Diniz, ele é psicólogo, né? Esse time fraco tem um mental de fracassado. Então,
essa situação dele ser psicólogo é legal, porque ele sabe dialogar com o jogador, né? Uma outra situação, ele é melhor técnico que o Felipe, nem se compara, né? O Felipe não sabe nem conversar, né? O Felipe não é técnico de nada, não foi técnico em lugar nenhum, né? Foi em alguns clubes aí que não prosperaram. Então, nem se compara a carreira, a história do Fernando Diniz com a do Felipe, né? Há uma outra situação que eu acho positiva, ele conhece os times brasileiros. É diferente você trazer técnico estrangeiro, porque eu fui contra os 2 portugueses chegarem no Vasco e nenhum deu certo, por causa da situação que a gente se encontra com relação à gestão, a futebol, a problemas extracampo. Então, o técnico que chega de fora, que não conhece os times no Brasil, não conhece o campeonato e nem conhece o time do Vasco, é complicado. Agora o Fernando Diniz não, ele já conhece bem o Campeonato Brasileiro, conhece os adversários, conhece cada time do Campeonato Brasileiro, conhece o elenco do Vasco, o time do Vasco. Então, a gente já é melhor ter um técnico que já é daqui, que conhece, para essa situação de brigar na parte de baixo, do que inventar de trazer técnico de fora, tá? Apesar do técnico do Cruzeiro, que é estrangeiro, se eu não me engano é português, está fazendo um excelente trabalho lá no Cruzeiro, né? Ter peito para botar os medalhões no banco, mesmo tendo custado uma nota, e fez o Cruzeiro voltar a jogar futebol, né? Então, eu vejo esse lado aí, ou esses pontos positivos aí, com relação ao Fernando Diniz. Agora, para mim, o que é o ponto negativo? O ponto negativo é que a saída de bola, a gente tem medo da saída de bola do Fernando Diniz, né? A temida saída de bola, e o elenco que é fraco. É isso, o time do Vasco é fraco. O Fernando Diniz é um bom técnico, é um bom treinador, mas desde que tenha peças para ele trabalhar. Com esses jogadores aí, é difícil, é complicado acreditar em alguma coisa. Então, pontos positivos e pontos negativos, vou deixar aí um vídeo que eu vi rolando na internet dele gritando, né, motivando, incentivando os times antes de entrar em campo. Bem diferente do morto do Fábio Carille, do morto do Felipe e do morto do Pedrinho. Tá? Vou trabalhar, desejo para você um fim de semana abençoado, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Vai nascer pra isso. Então você jogue com coragem, jogue com alegria. Mas vamos ganhar a porra do jogo lá! E acabou! Dá pra ter um pingo de tudo! Só um segundo, vamos ouvir o Diniz. É vitória! É alegria pra jogar! É um milhão! É segundo, cada respiro, vitória! Cada hora que cada errar, eu motivo pra você correndo pra acertar pelo companheiro. Então, vitória!